Colégio Equipe Patos, HNSF, Cicobi Credicopa e Unipan apresentam Jornal da Manhã Patos. Oferecimento Coop Patos, Laboratório Carlos Chagas, Prodoeste, Sanquia e Unimed. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Jornal da Manhã Patos. Jovem Pan Patos, a rádio que virou TV, 7h34. Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Jornal da Manhã Patos. Hoje é dia 6 de janeiro, sexta-feira, dia de Santos Reis e também dia da entrevista da semana. Vamos falar sobre agronegócio, meio ambiente e política. Vem comigo, você é nosso convidado. Agora são 7h34. Entrevista. Nos últimos 4 anos, o agronegócio brasileiro atingiu cifras históricas, batendo recordes de produção, exportação, inovação e crescimento. Muitos empresários do setor atribuem boa parte desse desenvolvimento às políticas econômicas do ex-presidente Jair Bolsonaro. No entanto, o capitão não conseguiu se reeleger e agora Luiz Inácio Lula da Silva está de volta à presidência da República pela 3ª vez. O setor, considerado uma das molas propulsoras da economia nacional, não está nada otimista com o retorno do PT ao comando do Brasil. O novo ministro da Agricultura, senador Carlos Fávaro, mal assumiu o cargo e já escorregou nas declarações, deixando o agro em polvorosa. Uma das preocupações do segmento é a garantia da propriedade privada, já que o Partido dos Trabalhadores tem ligações diretas com o MST e MTST, grupos conhecidos por promoverem a ocupação de terras no Brasil afora. Diante desse cenário, qual será o futuro do agronegócio brasileiro? Há boas expectativas, apesar de o novo governo ser de esquerda? Para responder essas e outras perguntas, o Jornal da Manhã Patos recebe o agrônomo e apresentador do Agro em Foco aqui da PAN, José Benevides Romano, ou melhor, o Bené Romano, como é conhecido aqui no agronegócio de Patos de Minas e da região, com passagens por grandes empresas, a exemplo da KWS e a Riber Sementes. Bené tem história com o agro e teve o prazer de conhecer e ver de perto o trabalho de Alisson Paulinelli, indicado ao Nobel da Paz. Bené, seja bem-vindo à entrevista da semana, ótimo dia para você, bom recebê-lo aqui para a gente bater esse papo. Bom dia, Flávio, bom dia a todos, a audiência da Jovem Pan Patos, me sinto em casa por estarmos aqui nessa oportunidade para falar um pouco sobre o agronegócio, num momento aí de tanta tensão pós a posse do presidente Lula. É um prazer estar com vocês aqui. Ô Bené, antes da gente entrar nessa discussão um pouco mais quente de política, de agronegócio, conta aqui para mim, qual foi a melhor experiência da sua vida? Trabalhar nessas grandes empresas ou ver de perto o trabalho de um homem que foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz? É uma resposta difícil, Flávio, porque, na verdade, quando ainda menino, eu tive a oportunidade de conviver com Alisson Paulinelli, que trabalhava com meu irmão trabalhava diretamente com ele, isso desde 74, e assim fui crescendo, me estimulei para seguir a carreira na área de agronomia. É um negócio de família, então, sim, né? Sim, e depois, felizmente, a meu primeiro trabalho foi exatamente aqui no Cerrado, na região onde Alisson Paulinelli e sua equipe conseguiram desbravar e transformá-lo no maior celeiro do mundo. Então, posso te dizer que foi um conjunto em que me senti estimulado, tive o apoio da família para seguir nessa carreira e, graças a Deus, hoje tenho essa possibilidade, de estar trabalhando numa região tão rica, numa área tão importante e mantendo esse tipo de relacionamento com essas pessoas que foram e são os ícones do agronegócio nacional. Quando você olha para o Alisson Paulinelli, se ele estivesse aqui agora, na sua frente, o que você tem mais vontade de dizer para ele? Gratidão pelo trabalho que ele fez, não só para o Cerrado brasileiro, mas para o Brasil e para o mundo, que afinal de contas, hoje o agro brasileiro alimenta mais de 1 bilhão de pessoas. Então nós extrapolamos as barreiras do nosso país. Então o Cerrado hoje é realmente a área
mais pujante em produção agrícola do mundo. Com absoluta certeza. Bené, agora a gente começa a falar um pouco mais do agronegócio brasileiro, de política como um todo. Você acredita que é possível o agronegócio atual conviver harmoniosamente com o governo Lula? E quais são as estratégias que o setor vai ter que adotar para isso acontecer? Na verdade, essa questão da convivência do agro com o atual governo, na minha opinião, vai depender muito mais do governo, né? Porque a atitude do agro vai ser mais de reação em relação ao que o governo colocar em prática. Infelizmente, né, durante a campanha eleitoral, o presidente Lula, vamos dizer, a equipe, né, que o assessorava, para agradar o lado, né, da esquerda, bateu pesado no agronegócio, chamou de fascista, etc. Isso, claro, gerou uma indisposição ainda maior. Ou seja, agora é um momento, né, do ministro Carlos Favaro, como o responsável pela pasta do Ministério da Agricultura e Pecuária, né, o próprio presidente, as lideranças, amenizarem esse ponto. Porque, ao mesmo tempo, eu entendo que eles têm a inteligência, né, e a capacidade de saber que o Brasil precisa do agronegócio. Hoje já não é mais esquerda ou direita, é Brasil, é agronegócio brasileiro. Então, respondendo então a sua pergunta, eu diria o seguinte, que a convivência, melhor ou pior, vai depender mais da disposição do governo em negociar, em avançar em negociações para que a gente diminua essa resistência, essa reatividade. Agora são 7h40, você está na Jovem Pan Patos, batendo um papo com o Bené Romano, apresentador do Agro em Foco. Vamos para um rápido intervalo e na sequência a gente vai se aprofundar mais em algumas questões muito importantes para o agro. Não sai daí. Tem um plano pra viver com mais tranquilidade, levar a vida leve sempre com facilidade. Existe um plano pra você e sua família, sua empresa e funcionário com saúde e alegria. É o plano Unimed, é o plano Unimed, é o plano Unimed. Unimed Patos de Minas, cuidar de você. Esse é o plano. Hoje a nossa missão é agradecer a você que fez parte da nossa trajetória em 2022, tornando ele ainda mais especial. E lembrar que o novo ano se inicia melhor e repleto de novas possibilidades. E com ele, a chance de nos apaixonarmos pela vida todos os dias. Feliz Ano Novo! HNSF, apaixonados pela vida. Novo Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Um grupo de consórcio de até 60 meses com 120 participantes e 2 contemplações por sorteio todos os meses. Ele é perfeito para quem precisa de autonomia para planejar a aquisição de caminhões. A partir da 6ª parcela paga, você pode antecipar a conquista do seu caminhão com a opção Pontual, uma operação em parceria com a instituição financeira. Funciona assim. No 6º mês do plano, se você não foi contemplado no sorteio, basta antecipar 18 parcelas para completar 24 parcelas pagas e assim adquirir o veículo. Se você pagar até a 24ª parcela e não for sorteado, você pode optar pela antecipação do caminhão a qualquer momento, sem pagar nenhuma parcela adicional. Fale agora com um dos nossos concessionários. Não espere a sorte acontecer. Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região. Jornal da Manhã Patos. Estamos de volta na Jovem Pan Patos para conversar com Bené Romano, apresentador do Agro em Foco. Ele que é engenheiro agrônomo, tem também especialização em marketing. O cara é todo bem formado na área que ele trabalha. Ô Bené, a gente estava discutindo no bloco anterior a respeito dessa vontade que o governo brasileiro vai ter a partir de agora para se reaproximar
do agronegócio. Segundo o portal AgroFi News, eu acho que é assim que se pronuncia o nome do portal, tanto Bolsonaro quanto Lula foram bons presidentes para o setor do agronegócio, inclusive em comparação de exportação, PIB e outros indicadores. De onde é que vem essa desconfiança do setor com o governo Lula atual? Porque se você olha para o passado, os números, inclusive nomes que a gente estava conversando aqui em off, estavam hoje com o Bolsonaro, mas já estavam com o Lula no passado. O que fez surgir essa desconfiança? Flávio, a desconfiança ela cresceu mais durante a campanha, quando o próprio candidato Lula falou que o agro é fascista, né? E um ponto muito importante é a questão de quem está apoiando, né? Estava apoiando o Lula e hoje, claro, vai ocupar algum espaço dentro do governo. Sim. Que são os movimentos do Sem Terra, né? O pessoal que invade terra, que é contra a questão da propriedade. Esse ponto é um dos calos, vamos dizer, no sapato dos agricultores do agronegócio. Essa questão, então, da propriedade rural. Outro ponto que também existe uma certa insegurança é em relação à taxação do agro. A gente viu que recentemente o governo de Goiás, né, passou uma emenda lá, um projeto de lei, na verdade, já taxando em 1,65 toda a produção agrícola. Na Argentina, tão logo o atual governo assumiu, né, também ele taxou as exportações de produtos agrícolas. Então, toda essa movimentação deixa o agronegócio inseguro, tá? Então, eu diria que o principal ponto seria essa questão da proximidade com esses grupos o agronegócio considera extremistas, sim, né? Sim. Ligados, inclusive, a gente falou no início aqui, a invasão de terras e etc. Exatamente isso, E depois a questão de taxação do agro, né? Claro que tem a questão ambiental também, a gente sabe que existe uma pressão muito grande, nós vamos falar ao longo aí, mas eu diria que essa aproximação dessa turma aí junto ao governo, e é claro que eu vejo que o governo federal vai ter que acomodar esses companheiros dentro da estrutura dele, só que ele vai ter que, ao mesmo tempo, acomodá-los e não deixar eles incomodar o agro. Com certeza. Isso faz parte mesmo, né, Bené? Agora, você falou da taxação aí do agronegócio. Eu fiquei aqui pensando numa coisa também que talvez pode ser melhor para a gente esclarecer aqui para a nossa audiência. O agronegócio, em que pese ser um setor produtivo, também recebe cifras milionárias, afinal de contas é uma das molas propulsoras da nossa economia, também recebe muitos benefícios, né, por parte do governo atualmente. Não seria o caso de algumas dessas taxações serem até justas, Bené? Porque aqui eu estou fazendo um exercício simples, né? De comparação. Poxa, se eu já tenho alguns benefícios para o setor, que eu sei que não atinge todo mundo, principalmente o pequeno, e essa turma pode pagar um pouco a mais, não seria interessante? Ou você pode nos explicar por que essa proposta não vai ser boa para o setor? Existe a Lei Candir, que foi instituída exatamente para desonerar, né, a questão de impostos aí na comercialização. Só para deixar claro, né, isento o ICMS, por exemplo, de quem produz soja, o Estado compensa o governo federal depois por conta da Lei Candir. Só para a nossa audiência entender. Isso aí é um ponto importante hoje para o agro, né, em que, de certa forma, Flávio, ele compensa os problemas que o agro tem, que são muito inerentes à sua essência. Eu falo muito no Agro em Foco que a agricultura é uma fábrica a céu aberto, né? Todos os mecanismos de seguro rural, seguros agrícolas, eles não compensam perdas que existem quando o produtor acontece alguma excesso de chuva, uma escassez, etc. Então, de certa forma, essas leis aí são meio para compensar um setor que é muito vulnerável a condições climáticas incontroláveis. Então, por exemplo, lá no sul do Brasil, esse ano, já está estimada uma perda de, no mínimo, 5 milhões de toneladas de soja. 5 milhões de toneladas, em função
das condições de clima. E lá eles estão sofrendo isso há vários períodos, há várias safras. Ou seja, quem que paga esse prejuízo? O seguro ele paga uma parte ínfima vamos dizer, que ele gastou, mas ele não compensa o prejuízo. A totalidade, não, né? Muito longe disso, muito longe disso. Então, é uma atividade de alto risco, de alta importância econômica e social, tá? Então, eu acho que há espaços para conversar, sim, mas esse entendimento de que o agro é uma atividade de alto risco e de alta importância, ela tem que ser levada em conta. Com certeza. Vamos falar um pouco mais sobre o novo ministro da Agricultura, o Carlos Fávaro, que é senador, e eu queria que você explicasse para a nossa audiência, Bené, como é que o setor recebeu o nome do senador Carlos Fávaro como ministro da Agricultura. É um bom nome, e um detalhe importante que a gente também estava conversando aqui em off, diz respeito a essas informações que surgem a respeito do orçamento do Ministério da Agricultura. Dá para confiar nessas informações, Bené? Bom, vamos falar dessas informações. Saíram aí alguns posts, né, falando que o Ministério da Agricultura teria um orçamento de, se não me engano, 1,5 bi, e comparou com um orçamento do Ministério da Cultura. Infelizmente, a gente está sendo bombardeado com muitas notícias que, de um lado e de outro, nem sempre retratam a realidade. Segundo o Canal Rural, é um orçamento de 13,3 bilhões de reais em 2023, 14% a menos do que em 2022. Exatamente isso. Então, no ano passado, foram 15,6 bilhões de reais, 15,6. Esse ano, com menos 14%, vai ficar estimado aí em 13,3. Já existem algumas negociações aí de deputados tentando algumas emendas para subir. Eu diria, e a gente está ouvindo a liderança do agro dizer, que é insuficiente. E é mesmo. Por quê? Se no ano passado, com 15,6, né, a gente trabalhou aí crescendo, desenvolvendo, ampliando a nossa capilaridade em termos de exportação, né? A gente aumentou em volume e em faturamento. Claro, a gente precisaria de aumentar esse volume de dinheiro. Então, isso é uma coisa realmente que pesa, é um outro ponto que vai contra, aumenta, né, a resistência do agro ao novo governo. Ao novo governo. Bené, a segunda parte da nossa pergunta você responde para mim no próximo bloco. Agora são 7h51, rápido intervalo aqui na PAN. Cooperados e clientes Colpatos, marquem aí na agenda o Balcão de Negócios 2023. De 16 a 21 de janeiro, você encontrará em nossas lojas excelentes oportunidades em toda a linha agrícola, veterinária, nutrição animal e investimentos com os melhores preços e condições. Entre em contato com a loja agropecuária mais próxima para mais informações e garanta suas compras. Balcão de Negócios Colpatos. Patrocínio Agrocerrado, Café Brasil, Elanco, JA, KWS, Nutron, Pioneer, Prodap, Tecagro e Terrena. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Seu mundo de oportunidades começa agora. Venha para a maior estrutura universitária da região e faça da sua vida uma história de destaque. Inscreva-se e agende sua prova pelo site vestibular.unipam.edu.br. Informações 0800 940 4006. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Educação que transforma. Se você quer navegar com a UOL e venha se conectar, seja na TV, no PC ou celular, eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar. Tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular, eu sei que tu gosta. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato 34 3818 8100. Jornal da Manhã Patos.
Estamos de volta na Jovem Pan Patos, conversando com José Benevides Romano, o Bené Romano, falando conosco sobre agronegócio, política e muito mais. Ô Bené, a gente falou do orçamento da agricultura que vai encolher 14%, pelo menos segundo as estimativas aqui do Canal Rural. O orçamento foi realizado no governo do Jair Bolsonaro. Será que ele já estava prevendo esse encolhimento? E por que essa bomba estoura agora no colo do novo governo? Não é também, para deixar uma pimentinha na conversa, um pouco de oportunismo da retórica? Infelizmente, como eu disse, né, existem muitos interesses aí, muita informação distorcida, muita informação que tende a levar para o lado político, partidário, etc. Uhum. Então, a gente, enquanto contribuinte, eleitor e cidadão, a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente recebe, o que a gente ouve e retransmite, porque nem sempre tudo condiz com a realidade. Né? Isso é muito importante. Ô Bené, fala pra gente também, antes de você comentar o nome de Carlos Fávaro para o Ministério da Agricultura, esse desmembramento que foi feito, né? Tem o Ministério da Agricultura e Pecuária, tem também um que é ligado ao desenvolvimento agrário e um também ligado à pesca. Por que houve esse desmembramento e você acha que era necessário do ponto de vista técnico ou dava para colocar tudo numa pasta só? Na minha opinião, isso foi um dos erros grandes, né, do atual governo. E a gente entende que exatamente para atender essa demanda, né, de quem apoiou a política, de atender os companheiros. Quando se tinha, e aí nós tivemos os últimos 2 ministros com uma atuação muito importante, né, a ministra Tereza Cristina e, por último, aí, o seu sucessor, Marcos Montes. Foi um ministério que tentou agregar toda a parte de política externa, de política agrícola, a parte de agricultura familiar, cooperativismo, associativismo. Então, ele atuou de uma forma ampla, agregando todos esses setores. A partir do momento que o novo governo desmembra Ministério da Agricultura e Pecuária, separado do desenvolvimento agrário e agricultura familiar. Ou seja, quem está na agricultura familiar vai receber, né, as verbas, etc., de um outro ministério, com uma outra política que não condiz, talvez, ou às vezes pode até conflitar com o da agricultura. Nós estamos falando de agricultura familiar, deveria estar dentro da agricultura. E esse desmembramento, ele já exatamente estimula essa segmentação, essa disputa. Não, é uma agricultura empresarial, é o agronegócio. É o agrobusiness, né? Agribusiness, exatamente. Então, isso aí, ele aumenta exatamente essa rivalidade, enquanto deveria ser o contrário, estar dentro do mesmo arcabouço, né? O Ministério da Agricultura e Pesca, por que não estar lá junto com a pecuária, né? Quer dizer, que é uma coisa ligado diretamente ao mapa. E outro ponto, né, Flávio, que a gente ouve dizer que isso não vai aumentar os custos. Mas como não aumenta? Se você vai ter mais um ministro, mais assessores, mais a equipe, né? Mais uma verba, ou seja, isso é aumento de custo para nós contribuintes. Mas e se tiver eficiência, Bené? E se funcionar? Se funcionar... Aqui a gente está falando do possível, né? Sim. Se funcionar, parabéns. Só que é um outro temor, né? Um Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você imagina se esse ministério se tornar uma ferramenta para dar suporte a esse movimento aí do sem terra. Aí a gente vai chegar num outro ponto da conversa que eu acho interessantíssimo, que é a chamada reforma agrária. Desde que eu tenho meus 5 aninhos de idade, sem saber o que era isso, eu já ouvia falar em reforma agrária no nosso país. E há quem diga, fiz uma pesquisa rápida ontem para bater um papo aqui com você, que a reforma agrária seria interessante para o Brasil em alguns aspectos de melhor distribuição, de melhor compartilhamento de terras que têm titularidades duvidosas. Não seria o caso, Bené, de o próprio agronegócio propor ao governo uma reforma agrária consciente, uma reforma agrária que vai elevar, inclusive, o status do Brasil comparado com outros países? Exemplo, Estados Unidos passou por reforma agrária há muito tempo atrás, mas passou. E aí, não dá para a gente trabalhar nesse meio termo ou a reforma agrária virou mesmo sinônimo de invasão de terra?
A reforma agrária, ela pode ser vista e pode ser gerida de maneiras diferentes. Pode ser feita de forma populista, que às vezes já foi feita, é o seguinte: vamos distribuir aqui alguns pedacinhos, uns lotes. Pega a EPAMIG aqui, que direto tem invasão, né? Exatamente. Vamos colocar aí aquela fazenda ali do Estado, uma fazenda que está improdutiva, e vamos distribuir para pessoas produzirem. Se você colocar pessoas sérias, pessoas que sejam do ramo, pessoas dispostas, pode ser que tenha sucesso, mas antes de mais nada, não basta a boa intenção dessas pessoas, eles precisam de recursos. Investimento, de exato. Investir em insumos, investir num gado, então, formação da pastagem. Ou seja, falar em reforma agrária sem recursos para investir não adianta. Existiu uma reforma agrária que inclusive foi desenvolvida depois do governo do Paulinelli, depois de ministro, tá? Que fez com que esse cerrado se transformasse nessa pujança toda. Mas foi diferente. Foi o seguinte: vamos chamar uma cooperativa para fazer a gestão de todo o processo, traremos pessoas com vocação agrícola e vamos colocar dinheiro para esse pessoal. Então, projetos aqui em Iraí de Minas, Coromandel, em Paracatu, se desenvolveram. Depois esse projeto foi para o Brasil aí afora, Mato Grosso do Sul, etc. Enfim, foi uma reforma agrária, e aí nós estamos falando de reforma agrária de 200 hectares cada lote, ou seja, não é de microprodutor nem é de grande. É de um produtor médio. A gente pode dizer que justa, né, Bené? Justa. E aí você tem recursos para investir, aquele assentado, né, o colono ali, tem oportunidade de crescimento. Agora, então a gente não pode falar, Flávio, numa reforma agrária que você fala assim, vamos colocar o produtor, e muitas das vezes nem são produtores, esse é o grave problema. São pessoas que estão ali para conseguir um pedacinho de terra e transformar aquilo em dinheiro, e depois eles viram um mercado negro da terra, né? Vamos Exatamente. dizer assim. Mais um rápido intervalo aqui na PAN, Bené. Daqui a pouco a gente volta para discutir mais essas questões que são importantíssimas do agronegócio e o novo governo. 8h em ponto. Mineiro sabe o que é bom. Pão de queijo com café, queijo com goiabada e Credicopa com a Unimed. Isso mesmo. A Credicopa, em parceria com a Unimed Patos de Minas, oferece aos cooperados planos de saúde com carência zero para consultas e exames básicos. Os planos são uma excelente forma de cuidar da sua saúde e da sua família. Procure nossa agência. Rua Olegário Maciel 443 e aproveite. Campanha válida só para o mês de janeiro. Hoje a nossa missão é agradecer a você que fez parte da nossa trajetória em 2022, tornando ele ainda mais especial. E lembrar que o novo ano se inicia melhor e repleto de novas possibilidades. E com ele, a chance de nos apaixonarmos pela vida todos os dias. Feliz Ano Novo! HNSF. Apaixonados pela vida. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Seu mundo de oportunidades começa agora. Venha para a maior estrutura universitária da região e faça da sua vida uma história de destaque. Inscreva-se e agende sua prova pelo site vestibular.unipam.edu.br. Informações 0800 940 4006. Vestibular Agendado 2023 Unipam. Educação que transforma. Tem um plano pra viver com mais tranquilidade, levar a vida leve sempre com facilidade. Existe um plano pra você e sua família, sua empresa e funcionário com saúde e alegria. É o plano Unimed. É o plano Unimed. É o plano Unimed. Unimed Patos de Minas. Cuidar de você. Esse é o plano. Jornal da Manhã Patos.
Você está sintonizado em 103,3, este é o Jornal da Manhã Patos, eu sou o Flávio Souza, estaremos juntos até as 8h30 conversando com Bené Romano sobre agronegócio, política e muito mais. Ô Bené, a gente tem que falar também a respeito de meio ambiente. Há quem diga, e muitos críticos do governo Bolsonaro diziam isso com bastante ênfase, que o Brasil perdeu internacionalmente falando um pouco da credibilidade que tinha em razão parte da política ambiental de Ricardo Salles. O que muda de Ricardo Salles para Marina Silva, que vai assumir a partir de agora? É claramente que o atual governo, e principalmente a responsável pela pasta, né, do meio ambiente, vai ser mais aguerrida em relação à preservação, a proteção ambiental. Proteção ambiental. E um outro ponto importante, Flávio, que claramente isso aí, o mundo está de olho no Brasil, em parte, porque ele é o grande ator hoje, né? É o país que mais desenvolve e cresce em produção agrícola. Hoje somos uma potência agroalimentar mundial, mas também é onde ainda se tem uma reserva ambiental muito grande. Né? Nós temos a Amazônia, temos Mata Atlântica, etc. Então, será sim um governo que muito atento a tudo isso. Aí a preocupação do agro é exatamente isso. Em que medida isso acontecerá? Por isso que o fato de essa separação aí, né, do Ministério da Agricultura menos fortalecido, isso aí é preocupante. Então, que precisamos sim melhorar a imagem do Brasil na comunidade internacional, isso é claro, isso é notório. E as indústrias, as empresas multinacionais, né, grandes exportadoras, já estão colocando aí alguns pré-requisitos em relação a desmatamento ilegal, alguma coisa até em desmatamento em áreas florestadas, que isso é um perigo. Ou seja, tem muito pano para manga ainda, ou seja, vai ser necessário muita negociação, tanto do Ministério da Agricultura como do Ministério do Meio Ambiente, do Brasil com o mundo. Tá? Nos blocos anteriores a gente ficou de comentar e não falamos. O que o setor do agronegócio e você particularmente achou da indicação do senador Carlos Fávaro para o Ministério da Agricultura? Bom, o fato dele já ser senador é um ponto importante, porque ele conhece, né, os trâmites lá do Senado, do Congresso. Acho que isso aí tem uma relevância. Ele já tem um histórico, né, como membro, como ex-diretor da AproSoja, que é uma entidade muito importante no Brasil, né? Ou seja, ele conhece do assunto, ele é uma pessoa capacitada para integrar, sim, e dirigir a pasta da agricultura e pecuária. O que será importante é a forma como ele conduzirá isso, né? E, claro, eu imagino que o Ministério, o mesmo presidente, terá a consciência de entender e conduzir, sabendo que o agronegócio é a mola propulsora hoje da nossa economia. Então, a gente espera que seja conduzido dessa forma. Você falava agora há pouco a respeito da preservação do meio ambiente, né? E é uma das questões, talvez, das mais importantes. E inclusive, como você disse, um critério para exportação, né? A preservação do meio ambiente. Em que pese mais preservação do meio ambiente pode ser ruim? Eu diria o seguinte, que hoje o Brasil tem condição de aumentar significativamente a sua produção agrícola sem desmatar uma árvore sequer. Isso eu concordo absolutamente. Então, nós temos condição de aumentar a nossa produção, de continuarmos crescendo, oferecendo alimentos para o mundo, sem fazer desmatamento. Essa é uma realidade. Só para você ter uma ideia dessa capacidade do Brasil, é que nas últimas 4 safras, ele incorporou no processo produtivo 12 milhões de novos hectares. 12 milhões, ou seja, 3 milhões de hectares por cada safra. Esses 12 milhões não vieram de nenhuma árvore derrubada.
foi de pastagem degradada, foi de área que estava meio largada, ou seja, a gente está conseguindo aumentar a produção respeitando as reservas ambientais. E é importante dizer aqui para os ouvintes da Jovem Pan Patos que o Brasil tem um código florestal moderno, bastante rígido, que as regras, né, para estar dentro desse código são bastante exigentes, ao contrário dos países do primeiro mundo que hoje nem tem mais uma área verde, alguns deles. Não tem, né? E hoje, então, é o seguinte, o produtor ele tem sim a área permanente de reserva a ser preservada, ele tem as áreas beirando os mananciais, os rios, etc. Ou seja, existem regras. Então, não está tão solto assim. Agora, é claro que a gente, principalmente nas fronteiras, né, na Amazônia, no Pará, ali na região de fronteiras, é importante que sim, se tenha um planejamento estratégico para a preservação desses biomas. Tá? Eu sou favorável, sim, a um planejamento que se considere isso aí, né, sem prejudicar a produção. Ótimo. Bené, você falou aí de fronteira e me lembrou aqui a próxima pergunta. Você esteve recentemente, falou aqui no Agro em Foco a respeito disso, lá na Venezuela. O que o Brasil tem de aprender com o agronegócio da Venezuela e o que a Venezuela tem a aprender com o agronegócio do Brasil? 1 minuto e meio para você responder essa pergunta. Na verdade, hoje o Brasil é exportador de insumos e de tecnologia. A Venezuela já foi uma grande potência, né? Inclusive agrícola, quando o Brasil era importador de alimentos. Hoje, o Brasil ensina, em termos de agronegócio, o Brasil ensina a Venezuela. Eu não tenho dúvida disso. Me surpreendi com a pobreza, com a carência, né? E, infelizmente, faltou atenção do governo venezuelano para com o agronegócio. O que se tem hoje ainda do agronegócio são empresários investindo e o governo tentando aí ajudar, mas de uma forma que eu não considero positiva, que é meio paternalista e com uma corrupção absurda. É um negócio incrível. Quando você vê negociações aí, que o produto vale 30%, 70% é para pagar propina aqui, ali, general, terrível, coronel, etc. Entendeu? Agora 8 horas e 10 minutos, mais um rápido intervalo aqui na PAN. Daqui a pouco a gente volta conversando com o Bené Romano. Não saia daí. Porteira Rural, agora em novo endereço, na Avenida Marabá 1100, logo após a antiga UPA. Um ambiente maior, mais confortável, estacionamento amplo, com atendimento e a variedade de produtos que você já encontrava. Siga nosso Instagram, @Porteira Rural, para conferir as promoções, descontos e novidades do mundo agropecuário. Porteira Rural. Qualidade, confiança e bom atendimento você encontra aqui. Hoje a nossa missão é agradecer a você que fez parte da nossa trajetória em 2022, tornando ele ainda mais especial. E lembrar que o novo ano se inicia melhor e repleto de novas possibilidades. E com ele, a chance de nos apaixonarmos pela vida todos os dias. Feliz Ano Novo! HNSF, apaixonados pela vida. O EAD Unipan agora é Unipan Digital. Com ele você tem acesso a uma educação que transforma, conectada, flexível e cada dia mais presente com uma aula virtual ao vivo por módulo. São mais de 20 cursos para você escolher, com apoio total no Polo de Patos de Minas. Matrículas abertas pelo site digital.unipan.edu.br. Unipan Digital, com você a todo momento e em qualquer lugar. Ditraza Mitsubishi apresenta toda a força e imponência de uma picape L200 você já conhece. Agora, o que mais importa nesse comercial? As facilidades de sair com uma. Venha fazer um test drive e ter acesso às ofertas especiais preparadas exclusivamente para você e ainda o atendimento personalizado de uma concessionária Mitsubishi. L200 é só na Ditraza Mitsubishi. 3438187070. Juntos salvamos vidas. Jornal da Manhã Patos.
8 horas e 12 minutos, este é o Jornal da Manhã Patos, aqui na sexta-feira, entrevista da semana, hoje 6 de janeiro, dia de Santos Reis, no agronegócio. Santos Reis também são bem lembrados, né, Bené? Muito. Os agricultores são muito apegados à história. Ô, Bené, a China é hoje talvez o maior parceiro comercial do Brasil, mais ainda do agro. No entanto, o país asiático está com um plano de busca pela segurança alimentar e, segundo alguns especialistas, eles devem atingir essa plena segurança alimentar entre 5 e 10 anos. Isso impacta ou pode impactar na compra que a China faz hoje de produtos brasileiros do agro? Sim, essa questão de termos um parceiro muito forte que compra uma maior parte, né, das nossas produções, ao mesmo tempo que nos ajuda a crescer, né, porque a China é um importantíssimo parceiro, uma população de 1,5 bilhão de habitantes, né, mas por outro lado tem esse risco. É claro que a China, deixando de comprar do Brasil, ela vai impactar e a gente teria e temos que fazer o dever de casa de já começar a ampliar. Mas, por outro lado, Flávio, eu vejo que é muito dinâmico esse mercado do agro. Com certeza. Então, por exemplo, a China nunca importou milho do Brasil e vai começar agora. Por quê? Porque teve uma guerra lá na Ucrânia e Rússia, e a Ucrânia é um dos maiores fornecedores de milho para a China. Então, é muito difícil de fazermos uma previsão, porque são fatos geoeconômicos, geopolíticos vão acontecendo muito rápidos, ao longo do tempo, né? E que mudam todo o cenário. Mas, de qualquer maneira, essa sua preocupação é importante, que o Brasil amplie a sua carteira de clientes, né? De países importadores, e isso tem sido feito, tá? A gente falou com a ministra, né, Tereza Cristina, conseguiu ampliar bastante isso. E o Brasil, tanto é que os números, né, em relação aí à exportação, o setor agropecuário, falando do agribusiness, né, ele em exportação cresceu 36,1% em 2022, comparando com 2021. Ou seja, você imaginar que cresceu 1/3. E tivemos a sorte, né, de que também os preços subiram. O dólar, né, favoreceu esse aumento no faturamento. Crescemos aí 31,5% em relação aos preços, tá? Então são dados muito expressivos, né, que reforçam a importância do agro. Ô Bené, o Brasil está na hora de começar a pensar na industrialização do agro, porque, por exemplo, hoje a gente exporta toneladas e mais toneladas de soja in natura. E se a gente começasse a processar essa soja, pegar e vender esse produto, até pensando também em exportação, um produto já processado, industrializado, para que a gente não fique tão dependente das chamadas commodities. Isso já está em processo, isso já está acontecendo, e até para mudar um pouco também pensando nisso, né, que alguns países vão atingir segurança alimentar muito em breve, a China, é esse que a gente estava comentando agora, não é mais interessante pensar em tecnologia, industrialização, para a gente ir aos pouquinhos saindo desse negócio das vendas in natura, de commodities? Sem dúvida, quando um país começa a exportar os produtos industrializados, né, a gente consegue maior valor agregado. Isso é uma realidade. E eu diria que o Brasil está nesse caminho. Recentemente foi inaugurada a maior indústria da América Latina, que é uma cooperativa lá do Sul, que já está exatamente pensando na exportação de suínos, por exemplo, né? O Brasil tem aumentado a sua produção, tá, de suínos, né, de bovinos, de aves. E a tendência é essa, Flávio. Só que esse mercado é muito complexo, porque cada país tem uma exigência... E a concorrência... Sem dúvida, a concorrência é muito pesada. E outra coisa, nós estamos falando aí que de repente nós temos lá uma Europa, né, e um país da Alemanha, por exemplo, do lado ali. Então tem toda a questão de logística, né, de custo, de paridade de moeda, etc. Mas enfim, respondendo sua pergunta, sim, o Brasil está evoluindo na questão da agroindústria. Eu tenho uma convicção de que, se bem feito o dever de casa
do governo de ampliar esse relacionamento, da parte das empresas e dos produtores, eles sim estão fazendo o dever de casa para se organizarem, para terem condições de exportar produtos adequados ao mercado externo. E pensando ainda nisso, você falando do governo, que é um fator importante, a gente tem um ministério que é dedicado agora ao desenvolvimento industrial, que vai ser liderado pelo Geraldo Alckmin. O nome do Alckmin para o agro nesse setor de industrialização, embora não vá tratar especificamente só de industrialização do agro, agrada? Olha, sinceramente, a minha opinião... Não, a minha opinião é o famoso gosto de chuchu, né? Porque ele não tem uma experiência nisso, foi governador, etc. Claro, é um cara capacitado, mas... Bem articulado. Bem articulado, mas eu não diria que é tão relevante assim, falar, nossa, é um nome super importante, que vai ajudar demais, é um nome que atrapalha. É neutro. É o gosto de chuchu. É Geraldo dele. Alckmin, então. Exatamente. é o Ministério Geraldo Alckmin, gostei. Exatamente. Nem para o bem, nem para o mal. Bené, 30 segundinhos para você responder para mim o seguinte: Patos de Minas tende a ganhar ou a perder com o novo governo Lula, já que algumas lideranças fortes do PT são daqui do município? Olha, eu espero que não perca, mas o fato do governador mineiro, né, ter apoiado claramente o Bolsonaro, não sei se isso vai impactar diretamente. Eu prefiro acreditar que o governo federal vai olhar o agro como um todo, e nós, uma região essencialmente, né, do agronegócio, não sinta essa questão política partidária, entendeu? Então, eu não tenho opinião formada, falar certamente vai favorecer ou não, mas eu espero que não. A questão é que o fato do governador ter apoiado Bolsonaro, talvez isso aí possa gerar algum certo conflito, desconforto. 8h20, daqui a pouco a gente volta para conversar mais com o Bené Romano, último bloco da entrevista da semana desta sexta-feira. Novo Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Um grupo de consórcio de até 60 meses com 120 participantes e 2 contemplações por sorteio todos os meses. Ele é perfeito para quem precisa de autonomia para planejar a aquisição de caminhões. A partir da 6ª parcela paga, você pode antecipar a conquista do seu caminhão com a opção Pontual, uma operação em parceria com a instituição financeira. Funciona assim. No 6º mês do plano, se você não foi contemplado no sorteio, basta antecipar 18 parcelas para completar 24 parcelas pagas e assim adquirir o veículo. Se você pagar até a 24ª parcela e não for sorteado, você pode optar pela antecipação do caminhão a qualquer momento, sem pagar nenhuma parcela adicional. Fale agora com um dos nossos concessionários. Não espere a sorte acontecer. Plano Pontual Consórcio Mercedes-Benz. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz em Patos e região. Mineiro sabe o que é bom. Pão de queijo com café, queijo com goiabada e Credicopa com a Unimed. Isso mesmo, a Credicopa, em parceria com a Unimed Patos de Minas, oferece aos cooperados planos de saúde com carência zero para consultas e exames básicos. Os planos são uma excelente forma de cuidar da sua saúde e da sua família. Procure nossa agência. Rua Olegário Maciel 443 e aproveite. Campanha válida só para o mês de janeiro. Se você quer navegar com a Huawei, venha se conectar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta. É só ligar e contratar. Tem super vantagens, você tem que comprovar. Seja na TV, no PC ou celular. Eu sei que tu gosta. Uai Telecom, nossa melhor conexão é você. Entre em contato 34 3818 8100. Jornal da Manhã Patos.
São 8 horas e 22 minutos, manhã de sexta-feira gostosa aqui na Jovem Pan Patos, mais uma entrevista da semana, hoje com Bené Romano. Junte sabor, tradição, leveza e uma comida deliciosa. Acrescente uma boa bebida e uma ótima companhia. Se você pensou na comida árabe, acertou. Ankara Culinária Árabe, veja nosso cardápio pelo Face e Instagram. Pedidos até domingo pelo telefone 99282-5300. Bené, repita aí pra mim, por favor. Repita. 99282-5300, telefone do Ankara Culinária Árabe aqui em Patos de Minas. Bené Romano, o agronegócio de Patos de Minas está vivendo um momento de expectativa com relação à vinda do Laticínios Porto Alegre. Escutei e assisti você falando aqui no Agro em Foco com um crescimento muito grande. Mas tem um negócio de energia elétrica lá, rapaz, que parece que não sai do lugar, como diria minha avó antigamente. Enterraram a cabeça de burro no negócio, que não sai. Aí você falou do governador. Então o governador está mais alinhado ao Bolsonaro. Ele deu uma entrevista na Jovem Pan News, falou que se for para o bem de Minas, não importa o governo. Concordo com ele, está certíssimo. Mas a CEMIG, hoje, na nossa região, é uma pedra no sapato do agronegócio? Pois é, Flávio, é um grande problema, um grande obstáculo, um desafio a ser vencido, essa questão de energia. A gente tem várias empresas que estão tendo um custo absurdamente alto com óleo diesel, né, por questão de não ter a energia elétrica suficiente para atender essa demanda. Eu sei que o governador teve um tempo atrás, né, aqui fazendo visitas, gestões, etc., mas infelizmente essa é uma realidade. Você vê um investimento como da Porto Alegre, estão falando em 200 milhões de reais em investimento, né? Você imagina quantos empregos, imposto, desenvolvimento para a região de Santana. Poxa. Isso aí sendo limitado pelo fornecimento de energia elétrica. Então, sim, é um problema sério a questão de energia elétrica da nossa região aqui do Alto Paranaíba, sem dúvida alguma. E aí a gente fala muito aqui em Patos de Minas, colocando a política em pauta nesse aspecto, e o agronegócio também não tem como se desassociar da política. A gente fala muito, mas muito da ausência de um deputado federal por Patos de Minas para brigar, para correr atrás desses recursos. Agora a gente tem uma deputada estadual com um novo perfil, um pouco diferente do que tinha, por exemplo, o doutor Eli. Dá para ter boas expectativas, como, por exemplo, o nome da Ludmila, e está fazendo falta um deputado federal, Bené, para o agronegócio? Em relação à nova deputada estadual, né, é uma promessa muito interessante, há uma expectativa grande em relação ao trabalho dela e, sem dúvida alguma, é importante termos um deputado estadual atuante. Mas o fato de não termos um representante em Brasília é muito sério, né, porque é lá que são decididas as coisas, é ali que você tem contato com os ministérios, né? Então, muito importante Patos de Minas ter um deputado. Temos a população aí, 150 milhões de habitantes, 150 mil habitantes, né, Patos? Agora com 164. 164 no recenseamento, Aí você pega aí as cidades em volta, o entorno, né, que a gente pode ajuntar e transformar isso aí num polo. Ou seja, temos condição, sim, demais, de termos pelo menos um deputado federal. Então, é realmente muito triste ainda não termos um bom deputado que brigue pelos anseios de Patos região. Eu nem falo Patos porque Patos como polo, né? A gente não, é difícil de falar. É o Alto Paranaíba, né? Do Alto Paranaíba, exatamente. E nesse sentido, Bené, agora vamos colocar uma pimentinha aqui nessa pergunta para te colocar em uma situação complicada. Estou brincando. O prefeito errou ao não apoiar nenhum candidato de Patos de Minas para a campanha para deputado federal, ter apoiado o deputado federal Zé Vito, que se eu não me engano é de Araguari, ele não deveria ter apoiado o nome de Patos. O que você acha dessa situação, Bené? É difícil de julgar, a gente que está de fora, né, não está no dia a dia das pessoas. É claro que se ele apoiasse alguém de Patos, seria melhor para a cidade e certamente talvez teria conseguido elegê-lo. Mas, por outro lado, tem a questão partidária, tem a questão de qual o apoio que ele recebeu anteriormente, talvez um compromisso que ele tenha feito com o deputado
Zé Vitor, né? Então é difícil de julgar. Eu digo o seguinte, que o ideal seria sim um deputado de Patos, mas agora o fato que o prefeito Falcão apoiou o Zé Vitor, é difícil de julgá-lo. Com certeza, é mais complicado, a gente não conhece, né, Bené, os meandros da política ali para saber se foi, quais foram os motivos e tal. Exatamente. Bené, hoje, voltando a falar do agronegócio em nível nacional, é mais interessante para o Brasil fazer negócio com os Estados Unidos ou com a China? Os Estados Unidos, eles já têm uma grande autossuficiência, certo? É um país, né, que tem um agro muito forte, é a principal potência mundial, com faturamento aí de 25 bilhões de dólares. A China, ela tem como vantagem a questão de potencial de compra crescente, né? Porque a renda melhorando, é um país que é visado aí por todos os fornecedores. Eu não saberia dizer, em termos diplomáticos, tá? Qual que seria melhor. A gente sabe de algumas dificuldades em relação à China, algumas exigências. Eu diria o seguinte, que em termos de potencial, a China é um cliente maior. E eu aproveito a sua pergunta, Flávio, para dizer isso, que o Brasil, por exemplo, ele, em relação a trigo, ele sempre foi um importador de trigo, sempre, historicamente. Mas, por exemplo, a estimativa é que até 2030 a gente comece a ser autossuficiente. Muito bom. A China está buscando a autossuficiência dela. Então a gente tem que ficar atento a não ser tão direcionado... Refém, né? Refém, exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, Estados Unidos ou China? Eu diria o seguinte, que é importante ter relacionamento com os dois, mas abrirmos as portas para outros países, porque não dá para ficar muito limitado a grandes importadores que certamente estão buscando, né, ficarem livres desse mercado. Bené, muito obrigado pela participação, a Jovem Pan Patos agradece e, claro, já fica o convite para toda a nossa audiência assistir no YouTube e ouvir aqui na Jovem Pan Patos o Agro em Foco. Prazer falar com você, volte mais vezes para a gente falar a respeito do agronegócio e, quem sabe, trazer mais notícias boas lá para o meio do ano. E aí, foi bom o primeiro semestre do governo, não foi? Prazer falar contigo, Bené, muito obrigado. Igualmente, Flávio, um prazer falar aqui com os ouvintes, né, da Jovem Pan Patos e de um assunto que eu sou apaixonado. E é dizer que estou à disposição sempre que necessário e eu acho interessante a gente marcar aí um futuro próximo para fazer uma avaliação do período aí do governo federal e esperamos que, apesar de todos os conflitos ideológicos, partidários, o agronegócio esteja acima disso tudo. Agora em Patos de Minas, 8h30. Fica por aqui esta edição do Jornal da Manhã Patos. A você que nos acompanhou, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Nos encontramos na segunda-feira, a partir das 7h30, com mais informações. Bom final de semana. Até lá. Colégio Equipe Patos, com você nos momentos mais importantes. HNSF, apaixonados pela vida. Cicobi Credicopa, a nossa cooperativa de crédito. E Unipan, educação que transforma, apresentaram Jornal da Manhã Patos. Direção-geral Humberto Neiva e Carlos Alberto Chaulin. Apresentação Edilson Guimarães e Sabrina Souza. Redação Flávio Souza. Reportagens Gustavo Galvão. Oferecimento Coopatos. Com Coopatos tudo fica mais gostoso. Laboratório Carlos Chagas. Sempre ao seu lado. Prodoeste, sua concessionária Mercedes-Benz. Sanquia, liberdade para evoluir. E Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Jornal da Manhã Patos.